Olá, meu nome é Ronaldo Carsoni e hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito presente no nosso dia a dia, a opinião. Vivemos em um mundo onde todo mundo tem algo a dizer, seja nas redes sociais, no trabalho ou em uma roda de amigos. Estamos sempre compartilhando nossas ideias. Mas será que toda opinião tem o mesmo valor? E como podemos diferenciar uma opinião baseada em fatos de uma que não tem fundamento? A opinião é um jeito como enxergamos algo, uma forma de julgar ou avaliar situação. Ela pode ser influenciada pelas nossas experiências, emoções e conhecimento. Algumas opiniões são bem fundamentadas, baseadas em informações sólidas, enquanto outras vêm apenas de crenças pessoais e sentimentos. Olhando para a história, vemos que a opinião sempre teve um papel importante. Na Grécia Antiga, por exemplo, os cidadãos discutiam ideias em praça pública. Já na Idade Média, a Igreja controlava fortemente o que podia ou o que não podia ser dito. Com a invenção da imprensa e mais tarde da internet, a troca de opiniões se tornou ainda mais rápida e acessível. Hoje, no século XXI, enfrentamos novos desafios. As redes sociais permitem que qualquer um expresse suas opiniões, mas também fazem com que informações falsas se espalhem com facilidade. Fake news, algoritmos que mostram apenas o que queremos ver e grupos que reforçam ideias sem questionamento são problemas que precisamos enfrentar. Para isso, precisamos aprender a avaliar o que lemos e ouvimos. Devemos checar as fontes das informações, pensar de forma crítica e sempre buscar a verdade. Ter uma opinião não significa simplesmente dizer o que pensamos, mas sim ter responsabilidade com o que compartilhamos. Outro ponto importante é a liberdade de expressão. Ter o direito de fala, o direito de falar, não quer dizer que podemos espalhar mentiras ou sair ofendendo as pessoas sem consequências. A liberdade de expressão, ela deve ser usada para promover discussões saudáveis e construtivas. A opinião pública também tem uma grande influência na sociedade. Ela pode decidir eleições, moldar leis e transformar a forma como vivemos. Por isso devemos estar atentos e questionar o que nos é apresentado, evitando cair em discursos manipuladores ou desinformados. A tecnologia trouxe muitas facilidades, mas também ela exige que sejamos mais cuidadosos com o que consumimos e com o que compartilhamos. Precisamos estar dispostos a ouvir diferentes pontos de vista, sair da nossa bolha e refletir sobre novas ideias. A imprensa e o jornalismo sério também têm um papel fundamental nisso. São eles que nos ajudam a verificar os fatos e a nos trazer informações confiáveis. Mas para isso, devemos saber distinguir veículos de credibilidade de fontes duvidosas.
Além disso, devemos nos atentar ao impacto das nossas opiniões sobre os outros. Uma opinião pode influenciar decisões, comportamentos ou até a autoestima de alguém. Portanto, é essencial termos empatia ao expressar nossos pensamentos. A educação também tem um papel fundamental na construção da opinião, né? Quanto mais aprendemos sobre diferentes assuntos, maior a nossa capacidade de formar opiniões sólidas e argumentativas. E incentivar o hábito, né, da leitura, o diálogo e a pesquisa nos ajuda a evitar opiniões rasas e baseadas em desinformação. Outro ponto importante é entender que mudar de opinião não é um sinal de fraqueza, mas sim de crescimento, né? Muitas vezes nos apegamos a ideias que ao longo do tempo se mostram equivocadas, e ter a humildade para reconhecer um erro e reformular a nossa visão de mundo é uma grande demonstração de maturidade intelectual, né? Também é interessante refletirmos sobre o impacto da opinião no ambiente de trabalho. As empresas valorizam os profissionais que sabem expressar suas ideias de forma clara e embasadas. Uma opinião bem estruturada pode levar a inovações e melhorias dentro de uma organização, enquanto outras opiniões que são impulsivas, né, podem causar conflitos desnecessários. Além disso, a opinião tem influência em nossas relações interpessoais. Muitas amizades e até relações familiares podem ser abaladas por divergências de opinião. E isso acontece todo dia. Por isso é fundamental, né, cultivarmos o respeito, a tolerância, entendendo que nem sempre todos concordarão conosco. A diversidade de opiniões é um fator enriquecedor para qualquer sociedade. Quando pessoas com pontos de vista distintos se unem para debater ideias, novas soluções e perspectivas surgem. A troca de opiniões pode gerar mudanças significativas em diferentes áreas da vida. É importante lembrar que o diálogo respeitoso deve ser incentivado desde a infância. Ensinar crianças e jovens a ouvirem diferentes opiniões e argumentarem de forma construtiva e a respeitarem ideias divergentes é essencial para uma sociedade mais equilibrada e democrática. O impacto da opinião na cultura também é um ponto relevante. A arte, a literatura, o cinema e a música são expressões, né, de opinião que refletem a forma como diferentes grupos enxergam o mundo. Respeitar essa diversidade cultural é fundamental para o enriquecimento social. A maneira como lidamos com opiniões divergentes também pode definir o nível de desenvolvimento de uma sociedade. Sociedades abertas a debate tendem a evoluir mais rapidamente, pois permitem que diferentes ideias sejam testadas e aprimoradas. No ambiente acadêmico, a troca de opiniões é essencial para o avanço do conhecimento. Universidades e centros de pesquisa incentivam o debate saudável para que
novas descobertas possam surgir a partir da diversidade de pensamentos. Opiniões. A opinião também influencia nossa percepção sobre o mundo. O que acreditamos impacta diretamente em nossas escolhas e atitudes. Por isso devemos estar sempre abertos a novas informações e prontos para reavaliar nossas certezas. A empatia deve estar presente em qualquer debate. Saber ouvir o outro, mesmo quando discordamos, é um sinal de inteligência emocional e respeito. O diálogo só se constrói quando há disposição para compreender diferentes pontos de vista. O respeito à opinião alheia é essencial para a convivência harmoniosa. Devemos aprender a dialogar sem impor nossas ideias, mas sim apresentar argumentos sólidos e refletir sobre as opiniões dos outros. A ética também deve guiar nossas opiniões. Opinar de forma responsável significa considerar o impacto de nossas palavras, evitando disseminar desinformação ou discursos que prejudiquem a sociedade. A reflexão sobre nossas próprias opiniões deve ser constante. Devemos nos perguntar se nossos pontos de vista são baseados em fatos ou se são apenas frutos de crenças infundadas. Isso nos ajuda a evoluir como indivíduos. As redes sociais ampliaram o alcance das opiniões, mas também aumentaram a responsabilidade sobre o que compartilhamos. Precisamos, antes de publicar algo, avaliar se nossa opinião contribui para um debate saudável. A busca pela verdade é um processo contínuo. Questionar, refletir e revisar nossas crenças nos ajuda a evoluir enquanto indivíduos e como sociedade. No final, a verdade pode ser algo difícil de alcançar, né? De alcançar completamente. Mas isso não significa que todas as opiniões tenham o mesmo valor. Precisamos buscar sempre informações confiáveis e construir nosso conhecimento de forma coletiva, ouvindo, aprendendo e respeitando diferentes pontos de vista. Que nós possamos usar nossa voz não apenas para dar opiniões, mas para aprender e evoluir. A opinião bem fundamentada pode mudar o mundo para melhor, enquanto a desinformação pode nos levar a caminhos perigosos. Aqui no nosso canal Opinião, acreditamos que questionar é crescer, porque a verdade pode ter muitos ângulos, mas refletir sobre ela sempre nos faz avançar. Se você gostou deste conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para mais reflexões como esta. Até o próximo vídeo.